Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu vou trazer um Bora Recomendar diferente, porque estamos com duas convidadas, Ana Lívia e Rentes, do Que Crime Foi Esse? Podcast que eu com certeza acho que vocês conhecem, que fala sobre crimes reais, histórias bem interessantes. E hoje a gente vai falar sobre séries, filmes, documentários relacionados com seitas criminosas. É um tema que muita gente pediu e eu acho muito interessante porque tem várias recomendações aí que vale a pena a gente falar. E eu sei que elas gostam desse tema, então a gente vai falar sobre isso hoje. Hello! Oi, o meu nome é Ana e eu já participei de várias seitas. Você se diverte mais como seguidor, mas você ganha mais dinheiro como mestre, mas é isso aí. Você tá falando sério, não, né? Não! Essa é tá. uma fala de The Office, do Creed. Sério que o Creed fala isso? Fala! Droga, não peguei a referência. Bom, gente, eu sou a Fernanda, ou Rentes, vocês podem me chamar de Rentes também. E, cara, se vocês quiserem, tem uma reunião de Nodê muito legal. Vocês podem ir, se quiserem conhecer e tal. É isso. Não, vai fazer propaganda. Gente, Oi. isso me lembrou uma coisa que é assim, qual a diferença entre uma seita e um esquema de pirâmide, né? Porque imediatamente eu já pensei, entra aqui na seita da Herbalife. Nossa, Se você parar pra pensar, não tem, né? É meio que... eu acho que assim, o que de pior pode acontecer num esquema de pirâmide é você ficar pobre, né? Perder toda essa grana. Assim, eu acho que tirando a parte de, tipo, a gente mora todo mundo junto num mesmo lugar, assim, é só isso que falta pra Herbalife. O dia que a Herbalife fizer, tipo, o acampamento da Herbalife, pronto. Mas eu acho que esses esquemas que mais funcionam são esquemas que têm uma filosofia por trás, que tem uma parada. A Herbalife tem uma parada da vida saudável. Quando você tem uma filosofia, você tem toda uma relação de família, etc. Funciona melhor, a galera cai mais. Porque não vai só pelo dinheiro, né, eu acho. Tem um negócio que todo mundo gosta, inclusive eu, inclusive Ana, que é um esquema de pirâmide. TikTok. Já parou pra pensar? Pô, você chama um amigo, o amigo entra, você ganha 10 reais. Aí seu amigo usa todos os dias por 10 dias, durante 30 minutos, você ganha 300 reais no final do 10º dia. Tipo, mano, ou 90, uma coisa assim. Mas esse esquema ainda tá rolando? Porque eu achei que era tipo, a gente acabou de chegar no Brasil, kkk. Pior que é verdade, né, velho? Tem uma parada dessa de você pagar pra... Já me passaram o link. Olha, infelizmente todos os meus amigos já são tiktokers. Esse aí é um esquema de pirâmide que, infelizmente, já não tenho como ganhar dinheiro. Cara, eu fui encher o saco de todos os meus amigos pedindo, cara, pelo amor de Deus, baixa e faz uma conta no TikTok, por favor. Só entra, fica 30 minutos vendo os vídeos que eu vou te mandar na DM, por favor. Cara, aí você tem que explicar como que a pessoa bota lá o código de... Ai, nossa, eu sei que assim, no final ganhei 10 reais se muito, tá ligado? Então é mó complicado o negócio, você tem que ter muita força de vontade e usar isso como sua única fonte de renda pra você se empenhar, né? Porque não dá, cara. Tem que se empenhar. Voltando. Vamos falar sobre seitas. Essas que a gente sabe que são seitas de verdade, né? Vai saber. TikTok ainda não foi denominado, né? Não chegou nesse patamar. Ainda não. Mas em breve, eu sinto que, tipo, os boomers vão ficar, tipo, a nossa juventude está sendo sequestrada pelo TikTok. Amiga, mas eu vou te falar um negócio. Eu acho que eu já tô nesse pé já, porque eu chego e falo, nossa, porque eu deletaria todas as minhas redes sociais e ficaria só com o TikTok. Meu Deus. Nossa. Complicado, né? Ficaria só dançando o dia inteiro. Só fazendo dancinha. O dia inteiro. Nossa, eu sou millennial e eu já tô de saco cheio desse negócio. Assim, eu curto ver, mas assim, não é uma coisa que eu tipo, eu não interajo com o negócio. Eu não tenho nem conta. De vez em quando eu entro lá, vejo uma coisa ou outra. O problema de não ter conta é que não tem o algoritmo pra mim, né? Não tem um negócio que sabe o que eu vejo, o que eu gosto. E o algoritmo deles é bom, é o melhor de todos, cara. Eu gostaria que, tipo, o YouTube tivesse o mesmo algoritmo que o TikTok, porque 10 de 10.
Rapaz, a propaganda do TikTok tá boa. Ah lá, pronto. Ah, meu Deus, a gente já tá nessa seita, Fernanda. Meu Deus, eu vou precisar de um detox. Ai, meu Deus. Olha, essa é uma seita que eu faço questão de participar. Se não me convidarem, eu vou pedir pra entrar. Aquela que entra de penetra no negócio. Mas vamos lá, vamos, foco. A gente vai conseguir. Eu vou começar com uma recomendaçãozinha diferente, porque ela, na verdade, não é nem série, nem filme, nem documentário, nem nada disso. Eita! Exatamente. É um livro, gente. Vocês se lembram? Um livro de papel, que coisa, né? Amiga, tem e-book? Importante. Tem e-book, tem audiolivro também, mas é que eu estou aqui na minha mão, ó. Consegue ouvir? Bate aí no SMR aí. Eu gostei do ó. Eu estou com um livro na minha mão que chama The Girls, ou na tradução PTBR, As Garotas, da Emma Cline. E é um livro super interessante porque ele é uma ficção, mas só que ele é muito baseado, assim, quem conhece a história automaticamente vai identificar que ele é baseado na família Manson. E aí o livro conta a história de uma menina, uma, tipo, jovem, assim, entre a adolescência e o começo da vida adulta, chamada Ivy Boyd, que na Califórnia conhece uma outra garota, a Suzanne, e a Suzanne faz parte de um grupo muito louco que mora num rancho, que não sei o que lá, e aí elas começam a juntas usar drogas e fazer música e chamar outras pessoas pra fazer parte lá do rancho delas, não sei o que. E um belo dia, elas estão de carro indo pra um lugar, porque elas querem, tipo, confrontar uma pessoa específica. E aí, a Ivy acaba, tipo, escolhendo não fazer parte daquilo, não sei o quê. Acaba sendo meio que, tipo, expulsa do rolê. As pessoas falam assim, então vai embora. E aí, no dia seguinte, ela descobre que, minutos depois que ela foi expulsa, eles mataram várias pessoas. A lá, Sharon Tate e tudo que aconteceu. Meu Deus. Só que assim, não, tipo, não é, sabe, não fala em momento algum que é o Mason, as pessoas que são mortas não é a Sharon Tate, mas assim, todos os acontecimentos e as inspirações são meio que essa vibe, sabe? E o que eu acho mais legal desse livro especificamente é justamente essa ideia de, tipo, como uma garota jovem e que, tipo, tem tudo pra dar certo na vida, entra num rolê desses, sabe? E também o livro é contado no futuro, quando ela já é mais velha. Então tem toda também uma parte que analisa, tipo, as consequências disso depois, e especialmente na mídia, assim, sobre o quanto a Suzanne, que foi a menina que de fato participou dos assassinatos e foi presa e tal, meio que vira uma sensação, a lá Charles Manson, e o quanto ela vira, tipo, um ícone pop, enquanto que a Ivy, tipo, tem uma vida de merda, sabe? E aí é um pouco também essa discussão sobre o quanto a gente glorifica ou não crimes, né? Tem bastante coisa aí. Eu acho bem, bem bacana, gente. Eu recomendo e eu tô com a edição aqui original em inglês, mas já foi traduzido pro português, então é tranquilo de achar. A minha outra recomendação aí, sim, é mais... entra um pouco mais no esperado, que na verdade são 2 documentários. O primeiro deles chama Going Clear, é da HBO. Ele é um deep dive, assim, uma história bem detalhada sobre cientologia. Cientologia, tecnicamente, é uma religião, mas eles meio que explicam o quanto essa religião, na verdade, é uma seita, sabe? Porque eles meio que prendem as pessoas dentro, se você tenta sair, você não consegue, sabe? É muito difícil. Eles criam coisas que, assim, eles dizem, pessoas que estudam seitas dizem que é muito importante você criar uma linguagem própria, né? Pra justamente te diferenciar das pessoas de dentro e as pessoas de fora. E cientologia tem super uma linguagem própria, assim, de tipo, palavras mesmo que só fazem sentido pra eles e tal. Inclusive o termo going clear, né, que é tipo, um termo que é usado lá pra dizer que você está purificado de alguma forma e tal. E aí também, o que eu gosto muito desse documentário é que justamente ele mostra o quanto é de fato uma coisa criminosa,
sabe? Porque não é pura e simplesmente, tipo, uma religião muito louca, que as pessoas são meio fanáticas, bizarro. Mas, assim, é criminoso mesmo de, tipo, pessoas desapareceram por causa da cientologia, onde elas estão, o que aconteceu com elas. Inclusive, tipo, o líder da cientologia hoje em dia, o David Miscavige, a mulher dele não é vista em público há anos. E aí, cadê ela? O que aconteceu, sabe? E eles ficam, não, nada não, ela tá em casa. Vocês só não veem ela na rua porque ela não sai de casa há 40 anos, sabe? Umas coisas assim. O quanto eles torturam pessoas, o quanto eles fazem chantagem. Então, assim, tem várias coisas que são, de fato, comportamentos criminais que, quando você vê o documentário, você fica, meu Deus, como que essa igreja ainda, tipo, é permitido que isso exista, tá ligado? E é permitido que eles tenham isenção de imposto e tenham todos os luxos constitucionais que uma religião tem, sendo que, tipo, na verdade, eles são só um esquema pra, tipo, sugar o seu dinheiro e foder sua vida, sabe? Pois é, não aconteceu nada, né, com ele, com a religião, no final das contas. Exatamente. Tipo, Desiste, segue aí né? firme e forte. O que o Going Clear conseguiu, assim, porque é um documentário que eu acho que já tem uns bons anos aí, talvez 10 anos, ou um pouco menos, é que nessa última década, então, por causa do documentário e de várias outras coisas que foram surgindo meio que na mesma época, assim, as pessoas pararam de se juntar à cientologia. Então é uma coisa que tá, tipo, estática, sabe? Eles pararam de crescer, por enquanto eles têm os mesmos membros que tinham antes, e pessoas que meio que, tipo, tiveram filhos e nasceram dentro da cientologia e não conhecem outra coisa e tal, mas ainda assim uma coisa que tá perdendo a força. Mas, assim, é bizarro a gente pensar que, por exemplo, Elizabeth Moss faz ali Handmaid's Tale, o Conto da Aia, e ela é da cientologia. Ué. Sabe? Mas, ué. Ela não consegue sair? Como é que era esse negócio? Não lembro. Ou ela, tipo, tá lá e tá feliz? Então, eu acho que, assim, de fato, tem pessoas que não conseguem sair, e essa é uma coisa, porque, por exemplo, dizem, o próprio documentário aborda um pouco isso, que teve uma época que o John Travolta, que é da Scientologia, tentou sair, e aí a Scientologia usou todo o material que eles tinham sobre ele, porque, assim, parte da Scientologia é você contar, é meio que você fazer uma terapia, sabe? Você conta tudo da sua vida pros caras, não sei o quê, e eles gravam isso, e tem isso gravado e guardado, sabe? E aí eles usaram isso meio que contra o John Travolta, e aí dizem que por isso que ele não saiu e tal. Então talvez tenha um pouco isso, mas só que, assim, eu acho que no caso da Elizabeth Moss é diferente, porque ela já nasceu na Scientologia, ela é filha de cientologistas, sabe? Então eu acho que é mais uma coisa do tipo, tô bem aqui, eu vou continuar. Será que ninguém perguntou isso pra ela numa entrevista? Já perguntaram e ela se recusa a falar sobre o assunto. Caraca. Tem uma galera, Tom Cruise, né? Eu fiquei sabendo da Scientologia por causa do Tom Cruise. O Tom Cruise é o maior de todos, né? Tipo, ele é a estrela da Scientologia. Não, e ele faz uma bagunça danada, né? Não tem um lance também que ele não pode ver a filha? Tem. É que, assim, você é considerado... eu esqueci o termo, mas tem um termo específico, um nome específico para pessoas que não são da Scientologia. Então, por exemplo, a Nicole Kidman, o pai dela é psiquiatra. E aí a Scientologia considera psiquiatras esse termo aí. Vamos chamar de capetão, porque eu não lembro qual é o termo. Então, assim, a Scientologia fala assim, ele é um capetão, você não pode ter contato com ele. E aí, pessoas que saem da Scientologia viram capetão também. Então, assim, por exemplo, a Nicole Kidman, depois que ela se divorciou do Tom Cruise e tal, ela saiu da Scientologia e ela virou o capetão. E os filhos que ela teve com o Tom Cruise, porque ela tem filhos adotados com ele, ela não vê mais os filhos dela, porque eles continuam dentro da Scientologia, cresceram dentro da Scientologia, fazem parte, são parte, inclusive, bem ativa da Scientologia até hoje, e eles não querem ver a mãe e ter relação com a mãe, porque ela é o capetão, e ela, tipo, já tentou várias vezes, mas agora ela falou, tipo, eles são adultos, eu respeito a escolha deles e tal. Nossa, que triste, cara, que bizarro. Pois é. E é doido porque eu sempre tive uma curiosidade, assim, com a Scientologia, mas nunca fui atrás.
investigar e tal. Agora que você falou desse documentário, eu acho que eu vou. Porque Olha, eu acho curiosidade esse existe, né? documentário muito bacana. Eu recomendo, assim, se você assistiu o documentário e quiser saber ainda mais, o documentário é bem completo, ele explica bastante, assim. Mas ainda mais tem o podcast, a série que o Last Podcast on the Left fez, que eu acho que são, tipo, 4 episódios explicando a Scientologia, e aí eles vão mais a fundo justamente em, tipo, as origens da Scientologia, qual que é, tipo, os preceitos religiosos, entre aspas, que eles estão vendendo, e é uma coisa muito louca, assim, porque é uma coisa do tipo, alienígenas que moram dentro do seu corpo e você tem que expurgar os alienígenas de dentro do seu corpo. É meio que isso, sabe? E aí quando você entende que isso é a Scientologia, você fica, what the fuck? Quem que acredita nisso? Mas lá dentro da comunidade, eles explicam de uma forma que faz todo sentido, entendeu? Que você fica, nossa, é isso mesmo. Bizarro, né? E aí, a outra coisa que eu vou recomendar também é um documentário. Tá na Netflix, ou pelo menos estava até pouco tempo atrás, que chama Holy Hell. Esse documentário é tudo para mim. Por quê? Ele faz parte de uma seita também, que chama Buddha Field. E era toda uma seita sobre, tipo, pessoas bonitas e gostosas dos anos 80, que eu acho que essa também é uma coisa que a gente pode falar sobre, tipo, seitas, que é o conceito jovens gostosos, né? Porque Família Manson era meio que isso. A seita lá da menina do Smallville é meio que isso, sabe? Tipo, seitas são tipo um grande grupo de pessoas gostosas. E aí, o Buddha Field era tipo um grupo de pessoas gostosas que não pode transar. É proibido transar, a menos que você transe com o líder. O líder pode transar com quem ele quiser. E aí era um pouco sobre, tipo, essa ideia de wellness, bem-estar, sabe? Vida saudável, viver uma vida um pouco mais plena. Aquela coisa meio New Age, anos 80, assim. E aí é muito legal, porque o documentário é inteiro, tipo, contado e filmado por um cara que fez parte. O diretor do documentário fez parte do Buddha Field e ele já era diretor de cinema na época. Então, assim, ele filmava tudo, sabe? Ele sempre esteve ali e aí ele usava esses filmes enquanto ele estava na Buddha Field como, tipo, filminhos caseiros deles entre eles. Sabe? E aí depois ele pegou todo esse material pra de fato contar a história. E é muito louco porque assim, você vê, por exemplo, tudo, tipo, você tem tudo gravado. E é muito raro você ter essas coisas assim de um documentário, né? Tipo, é estranho. E também ele tem acesso a muitas pessoas, a todos os amigos dele que saíram. E é muito legal você ver justamente, tipo, eles jovens ali e agora como eles estão agora. E essa interação deles se juntando novamente, né? Porque também tem um pouco isso, assim, de tipo, putz, é a primeira vez que a gente se fala desde que eu saí e tal. E o quanto essa conexão de você ter passado por uma seita juntos meio que te torna, assim, quase uma família, mesmo você tendo saído, sabe? Eu acho muito, muito legal e eu acho que é um documentário que é, tipo, único, assim, não existe uma maneira de você fazer isso hoje em dia, tá ligado? Tipo, não tem como você ir lá e pegar material da família Manson do jeito que existe disso, entendeu? Porque nem todo mundo tem um cineasta gravando 24 horas por dia os acontecimentos da sua seita, então recomendo muitíssimo. E assim, tem algumas coisinhas, tipo, bad vibes, obviamente, né? Porque, tipo, tem abusos, abuso de poder, tem abuso psicológico, manipulação, até mesmo um pouco de abuso sexual e tal. Mas, assim, não tem, tipo, assassinatos, sabe? Tipo, não tem nível, assim, Scientologia ou nível família Manson de, tipo, desapareceu alguém aqui, sabe? Mas ainda assim é uma coisa dark, mas ao mesmo tempo um pouco mais leve, assim. Então, assim, se você tá querendo molhar os seus pezinhos no mundo das seitas, eu acho essa uma boa porta de entrada. Eu já ouvi falar, já me recomendaram essa série, só que acho que é um filme, né, na verdade, agora eu tô... É um filme. Mas saiu da Netflix, não tá mais lá, infelizmente. Bom, gente, eu não quero incentivar ninguém a cometer crime nenhum, mas se você, por conta própria, quiser... Agora eu tô chateada porque poderia ter visto já há muito tempo.
Mas, infelizmente, não tem. E o Going Clear também, Nossa, não tem na HBO Max? Porque ela foi uma produção da HBO, eu acho. pelo que eu tô vendo aqui. Eu já ia lá assistir Going lá. Clear, inclusive, eu acho que, tipo, concorreu a um Oscar. Eu não lembro se ganhou ou não, mas é, tipo, um puta documentário mesmo. Acho que a Cientologia virou pra HBO e falou aí, cara, se vocês colocarem isso aí, a gente, tipo, proíbe todas as nossas estrelas. De participar, né? É. Mas eu gostei, achei bem interessante, são indicações boas. Vou anotar todas. É isso, essa é a minha parte, então. E realmente faz todo sentido isso que você tá falando. Seitas normalmente tem muito caso de abuso psicológico sexual e tem muito essa coisa da aparência, porque tem relação com o gosto do líder, né? Normalmente é um líder homem e esse líder homem tem interesse sexual em determinadas pessoas e aí ele vai Sim. escolher determinados tipos de pessoas, né? Sim, e tem uma coisa que eu aprendi justamente ouvindo a série do Last Podcast on the Left, que é uma coisa chamada flirty fishing, que eu não sei como seria a tradução disso em português, mas é basicamente tipo, você usa essas pessoas bonitas e gostosas como uma isca pra atrair novos seguidores, entendeu? Ah, sim, com certeza. Porque você fica tipo, nossa, se essa pessoa linda, gostosa, maravilhosa está aí, é porque deve ser um lugar da hora, né? Exatamente, pessoas famosas, tem Tom muito Cruise, por isso. isso que ele é o menino dos olhos. Putz, aí vira e fica próximo, né? Sobe de nível, vai chegando mais próximo do líder muito antes Exatamente. das Tanto que outras o Tom pessoas. Cruise, tipo, ele faz viagens com o David Miscavige, que é o líder atual da Scientologia. Eles são, tipo, grudados um no outro, porque é isso, tipo, o David Miscavige vê o Tom Cruise como a galinha dos ovos de ouro pra ele, né? Então ele, tipo, mima o Tom Cruise até. Eu acho muito interessante, porque é muito curioso e triste, porque seitas normalmente não dão certo, sempre tem alguma coisa desse tipo. Mas eu acho muito interessante como fala muito sobre comportamento humano, né? Sobre como a gente funciona, sobre a necessidade de fazer parte de um grupo, a necessidade de ser aceito, essa coisa de ser, você se sente especial quando o líder te acolhe, né? E quando você tem uma relação diferenciada com o líder, você se sente especial, isso faz toda a diferença para as pessoas. Normalmente são pessoas vulneráveis. Eu acho que é muito interessante a gente avaliar, tipo, hoje em dia, o quanto relações parasociais na internet também criam esse mesmo ecossistema, sabe? Tipo, no sentido de que, por exemplo, ter, sei lá, uma estrela ali da negacionismo de direita bizarro, e aí, tipo, as pessoas começam a criar uma relação parasocial com ela, com essa pessoa, esse youtuber, vamos colocar. E aí todo dia você assiste os vídeos, todo dia você vai lá, comenta, não sei o quê. E aí aquela pessoa começa a virar, tipo, parte da sua vida real. E ela meio que vira, tipo, o líder de uma seita online, tá ligado? Que é isso, é tipo, são pessoas que não necessariamente estão juntas ao vivo e tal, mas uma coisa meio do tipo, se o líder diz pula do penhasco, você pula do penhasco, sabe? E eu acho isso muito interessante a gente analisar isso em relações parasociais online, porque é uma coisa que a gente meio que não liga, assim, sabe? Tipo, deixa essas crianças aí seguirem, tipo, Logan Paul e etc. E a gente se esquece de monitorar o quanto é uma coisa legal e saudável e o quanto eles estão sendo, tipo, sabe, virando fantochinhos de um líder, assim, a lá o que seria uma seita, né? Sim. A internet, ela virou um espaço propício para comunidades, né? Principalmente comunidades de pessoas excluídas. Então, deveria existir, eu acho, estudos e documentários e análises sobre isso, sobre comunidade online, por exemplo. Tem os Incel, que é uma das piores comunidades para mim, na minha visão, online. São caras que se sentem rejeitados pelas mulheres. Normalmente são homens héteros, jovens, que se sentem rejeitados por mulheres, e aí eles criaram uma comunidade para... Começou com uma história de como conquistar. No início, tinha outro nome, que agora eu não tô lembrando, que focava na conquista. Então, eram pessoas ensinando formas de conquistar mulheres, normalmente depreciando, de uma forma assim. E aí foi evoluindo para eu não consigo conquistar mesmo assim, então eu vou destruir.
né? Foi evoluindo para uma coisa cada vez pior. Então, hoje em dia a gente vê esse crescimento, né? E voltado muitas vezes pro lado terrorista até, que aí a gente vê os casos dos assassinos em massa e tal. Alguns deles, inclusive aqui no Brasil, participavam de fóruns e comunidades desse tipo. Então, eu acho interessante analisar isso, porque é algo muito mais obscuro do que essas comunidades que a gente via funcionando pessoalmente, entendeu? Exato, exato. E também porque é isso, assim, enquanto que uma seita na vida real, ao vivo, você tem um trabalho muito maior de, tipo, angariar essas pessoas, né, achar essas pessoas vulneráveis, é muito mais difícil ao vivo, mas a internet, a porta se abre, né, então tem isso também, assim, eu acho que da mesma maneira que as coisas podem ser usadas pro bem, assim, eu acho que, tipo, você pode ter comunidades que se ajudam e tudo mais, e é a minha experiência particular com a internet, assim, eu tive muitos amigos que nasceram da internet, mas eu também acho que é uma coisa que a gente precisa estar de olho, assim, eu acho que a nossa geração, assim, e provavelmente a geração depois da gente, né, os Gen Zers aí, eles vão ter, a gente passou um momento de transição, assim, de tipo, a gente meio que vivenciou o nascimento da internet como uma ferramenta social, né, e não mais como, tipo, uma questão só de trabalho e tal. E aí, como a gente vai aprender a lidar com isso, sabe? E aprender a regular a internet de maneira tal que ela seja, tipo, um lugar seguro pra esse tipo de coisa, entendeu? Pra não surgir sei lá, um Steve Bannon que vira, então, tipo, o líder dos incel americanos, sabe? Umas coisas dessa vibe, assim. Fala aí, Reds, o que você acha? Eu concordo. É que eu tenho um amigo pessoal e ele também trabalha fazendo conteúdo online e tal. E ele, tipo, ficou totalmente no anonimato, porque depois que ele fez um vídeo sobre incel, tipo, ele foi, assim, perseguido hard, assim, nível, tipo, saberem onde ele morava, mandar foto da casa dele, assim, sabe? Eu tenho um pouco de medo até de falar sobre o assunto. Mas, Eita. não, tipo, bagulho muito, muito tenso, assim. E quando ele contou, eu falei, você tá tirando com a minha cara. E isso aconteceu, como assim? É isso, né? Tipo, a internet, o pessoal fala Deep Web, cara, Deep Web tá aí, entendeu? Se você não souber realmente usar a internet, você cai numas que, tipo... É complicado, realmente. E você tá falando que ele foi stalkeado, né? Basicamente, ele foi perseguido Não, ele foi por essa perseguido real, galera. assim. Tipo, não fizeram nada com ele, mas eles, tipo, faziam isso de propósito pra deixar ele maluco, assim, entendeu? Uma Não, técnica de intimidação, né? Não é que eles não Exato, fizeram nada. Abuso psicológico total. exato. Perdão, gente. Eu me expressei mal, realmente. Não, Mas tranquilo. ele fez até BO e tal. Então, o bagulho foi doido. Galera, não estou falando mal, entendeu? Vai que. Caros incel. Caros incel. Por favor, não façam isso comigo. Eu estou falando aqui coisa É tudo científica. hipotético, caros incel. É tudo estudo, Eu é tudo estou criticando pesquisa. o sistema incel, não você. Exatamente, não vocês especificamente. Não, mano, aí é que tá. O fato da gente ser mulher, primeiro que eles não vão ouvir. Segundo que não faz diferença. Não importa o que a gente diga, se a gente fale bem ou fale mal, eles vão odiar a gente, então acho que tá tranquilo. Mas vamos lá, diga. Então, gente, as minhas indicações são todas fictícias. Já quero dar esse disclaimer aqui. É tudo filme mesmo. A primeira que eu vou dar é um filme chamado Suspiria, mas tem um filme antigo, dos anos 70, e o que eu tô falando é o de 2018, eu acho, se eu não me engano, que é um remake do Luca Guadagnino, desse clássico de terror italiano. E o original, ele tem até mais 2 filmes também, existe todo um universo de Suspiria, mas basicamente a história é de uma bailarina chamada Suzy. Ela é americana e ela se muda pra Berlim, porque ela consegue, quer dizer, ela vai fazer um teste, né, pra entrar numa academia de dança muito respeitada
respeitada, muito renomada, porque lá também quem dá aula é uma dançarina chamada Helena Marcos, tal, que ela, né, paga mal pau pra ela. E ela consegue entrar nessa academia e coisas muito bizarras começam a acontecer. Existe toda uma questão de as professoras e, enfim, as mulheres que trabalham nessa academia serem bruxas. Então a gente tá falando aqui de uma seita de bruxas. Talvez não. E por que eu tô falando do remake especificamente? Porque o antigo, né, o Suspiria antigo, ele não tem uma narrativa muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada, tem uma argumentação muito boa. Mas o remake de 2018, ele trabalha mais esse universo, ele junta aí umas pontas soltas. E, cara, é sensacional. Tem não diria que é tipo um objeto de adoração e de respeito dessa seita, que é todo misterioso e é tipo uma parte muito interessante e que dá nome ao filme. Então acho que eu dei muito spoiler na real, mas mas é isso, né? Vocês já assistiram Suspiria? Eu não sei que já assistiu. Você já assistiu Suspiria, Verônica? Eu já ouvi falar, já me indicaram também. A galera acaba me indicando muita coisa, eu não consigo ver tudo. Mas Suspiria já me indicaram, já falaram super bem em relação a filme de terror, né? Não sei se é. É terrorzão. Então, é terrorzão, gente. Terrorzão. É terror. Mas assim, eu odeio terror. Pô, eu me assusto muito fácil, eu não consigo dormir à noite, não é uma coisa que eu assista. E Suspiria é um filme que eu assisti e gostei. Então, assim, se terror não é a sua vibe necessariamente, eu ainda assim daria uma chance. Porque não dá susto. Eu não gosto de susto. Não dá susto. É uma vibe meio Corra, assim, sabe? Aí é bom. Aí eu gosto. É coisa mais psicológica. E é bem bonito, tá, gente? Então, assim, a cor vermelha vai ser uma tendência aí pra quem assistir. Tendência. Eu acho que eu só vou indicar filme de terror, viu, gente? Então É boa. assisto aí. O próximo que eu vou indicar chama-se Midsommar, que também é um filme de terror psicológico, não é de susto, nem nada do tipo. Mas ele conta a história da Dani, que é uma garota protagonista e tal. Ela perde toda a família num acidente bem triste. E o namorado dela e os amigos dele estão indo pra Suécia, pra uma comuna, porque um deles foi criado lá, enfim. E vai rolar o festival de verão nessa comuna. Ele chama os amigos. E aí, como a Dani tá super mal, o namorado chama ela também. E o que era pra ser um festival super feliz, na verdade, é um rolê numa seita, né? Basicamente, assim, podemos dizer. Também, assim, não... De repente se viu numa seita. De repente cai numa seita. Tropecei e caí numa seita. Sem querer dar spoiler pra quem não viu, mas é uma seita criminosa. É uma seita criminosa. Tipo, essa recomendação não está aqui à toa, não é mesmo? Não é que bom? Exato. As três que eu vou dar são tudo criminosa. Tudo tenso. Tudo tenso. E o lance de Midsommar é um terror bem diferente, né? Como Suspiria, tipo, não é um terror que dá susto, nem nada do tipo. Mas eu acho ele ainda mais diferente porque, por exemplo, é um filme que ele tá sempre no sol, ele não trabalha com escuro, nem nada do tipo. Então é uma coisa mais de trejeitos e coisas estranhas que estão acontecendo e, tipo, cara, tem alguma coisa muito bizarra aqui que eu não tô entendendo e eu não consigo entender e aí você vai ficando aquele louco. negócio assim, aparentemente, tudo está lindo e perfeito, mas você sente um arrepio na nuca, sabe? É meio que essa vibe. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. É essa vibe. Esse filme ficou muito hypado, né? Ele tava super recomendado uns tempos atrás. Eu, por exemplo, recomendei pra todas as pessoas que eu conheço. Falei, gente, assista Midsommar. E eu acho interessante porque o diretor, que é o Ari Aster, o filme anterior dele, Hereditário, também é sobre seita, né? Tipo, não sei nem se eu tô dando spoiler sobre Hereditário, porque é uma coisa que você descobre mais pra frente. Mas tem uma parada ali de seita também, então... E ele aborda, tipo, de formas totalmente diferentes um no outro. Eu lembro, eu não sei se é porque eu sigo muito Instagram de terror, de crime, etc. Mas teve uma época que estavam falando muito desses dois filmes. Exatamente disso, do diretor que tinha feito esses dois filmes e como eles eram diferentões, né? Esse é um estilo meio nonsense, mas é uma coisa diferentona.
Eu acho que a A24, que é a produtora que fez esses 2 filmes, ela também tem um outro chamado A Bruxa, que também tem um pouco essa vibe de um terror diferente, assim, né? E, cara, eu acho que, assim, a A24, se eu não me engano, também foi a produtora de Corra. A A24 faz, tipo, o tipo de filme de terror que eu gosto de assistir. Então, assim, recomendo super, deem uma olhada lá no IMDb deles. Que, assim, o produtora passou a fazer filme bom. Não é Cara, esse que assim, fez o Nós também? Sim, eu acho que eles, tipo, eles fizeram todos ali do Jordan Peele, se eu não me engano. For fez ou não, mas eu acho que fez. Vão conversando que eu vou ver no Google aqui e já volto. Pois é, eu fiquei curiosa tanto com Midsommar quanto com Hereditário, mas eu também fiquei meio ressabiada pro negócio de terror. Às vezes eu fico meio, preciso de um momento específico, num lugar específico. Eu não vejo você de tá na qualquer vibe. forma. É, tem que ter uma vibe, tem que Porque, não. né? É assim, é que eu sou a pessoa do. Qualquer vibe, qualquer momento é meu momento de terror, entendeu? Então, Tô vendo, você gosta, né? Tá. eu gosto muito, muito mesmo. Você gosta de E Corrente do Mal também? eu adoro Corrente do Mal. Eu adoro Corrente do Mal. E se entra como seita, será? Acho que não, acho que não. Não, né? É mais uma maldição. É uma parada estranha, assim, podemos dizer. É uma linha de maldição, né? Uma maldição que vai ter continuidade, sei lá. É porque eu sempre recomendo, sempre que falo assim, me recomenda um filme de terror, eu sempre recomendo Corrente do Mal. Eu vou te falar um negócio. Eu fiquei muito ofendida uma vez que eu mostrei para uns amigos que eles nunca tinham assistido. E eles não gostaram de Corrente do Mal. Eu fiquei chateada. Poxa, Gente, como ó, assim? pesquisei aqui, só voltando, interrompendo o rolê, pra dizer que eu pesquisei e Corra e Us não é da A24, mas a vibe é parecida. Poderia ser, mas não é. Poderia. No coração é. Exatamente, na minha cabeça virou, então é isso que importa. O importante é a vibe. É isso. O importante é estar no coração, né? A minha última recomendação. Eu tô animada com essas recomendações, tô anotando tudo aqui. Eu tô animada também. Bora lá. Ainda mais que a Ana mandou um monte de documentário e eu tô na vibe do documentário esses últimos dias, então já vou emendar já. Então vai gostar das minhas. A minha última recomendação eu não diria que é terror, mas você fica tenso. É um bagulho meio estranho, assim, podemos dizer. É um filme chamado Ready or Not. Em português, acho que é Casamento Sangrento. E que rola? Tem uma garota que ela acaba de casar, né? Então ela tá super feliz ali. Acho que, se eu não me engano, ela não tem família, é órfã. Algo do tipo, assim, que aconteceu com a família dela. E o cara é bem rico, né? Ele tem uma família grande até. E eles têm uma tradição que toda vez que um membro da família se casa, ele, tipo, logo na noite, assim, né? Antes deles irem pra lua de mel, etc. Uma noite de jogos. E aí eles sorteiam qual vai ser o jogo da vez. E justamente nessa vez que esse casal casa, sai um jogo que é o Pega-Pega. Só que assim, fazia 90 anos que não tinha saído o Pega-Pega e como que rola? Não é nem Pega-Pega, desculpa, é Esconde-Esconde. Eles têm que se esconder, eles se dividem em dois times. Quando eles encontram alguém do outro time, eles matam a pessoa, basicamente. Então, tipo, o objetivo dela é sair viva, né, dessa noite. Cara, o bagulho aliás, eu acho que não é nem dois times, eu acho que é tipo ela e o noivo contra o resto todo da família, sabe? E é um bagulho muito louco, porque você fica tipo, isso é muito absurdo, como assim? Só que, tipo, a família toda concorda com isso e tá ok com isso. E, tipo, o próprio marido, assim, ele fica, mas são as regras, né, da família. Então eu encaro como uma seita. E a mina acabou de entrar ali pra uma família seita, entendeu? E o bagulho é louco. Vale a pena. Tem gente que não gosta desse filme, e eu adoro esse filme. Eu acho, tipo, ele muito absurdo e muito tenso. Vai ver, é por isso que não gostam, né? Muito absurdo. Exato, pode ser. É tipo um filme assim, ou você gosta ou você odeia, tá ligado? Eu gosto. E acho que é isso, assim, tipo, são escolhas mais leves, assim, pra vocês
Leves aonde, colega? Mas escolha leve. É que, tipo assim, você pode olhar pra uma seita e falar assim, nossa, pode ser muito pior ainda, entendeu? Ai, que horror, não sei. Mas essa do casamento, será que é tipo uma tradição da família? É uma tradição. E é tipo assim, eles não quebram essa tradição. Eles não questionam essa tradição. É um bagulho bizarro. Que coisa. Assim, vocês podem assistir e me falar se vocês consideram uma seita. Inclusive aqui, ó, tô, além de tudo, dando uma sugestão e deixando um questionamento. Essa sugestão é uma seita? Fica aí a dúvida. Essa coisa de você fazer lavagem cerebral, de você aceitar as coisas sem questionamento, isso tem muito de seita. Quando é um Então, grupo eu de pensei pessoas fazendo isso. Agora tu vai me fazer ver um filme absurdo só pra ver se é uma seita. O que mais me pega é o marido dela. É tipo, o cara concorda de participar dessa patifaria, né? Ah, família concordar, tá tranquilo. Cara, sabe o que eu acho muito louco? É justamente isso de, tipo, pessoas de fora tentando aplicar lógica para pessoas que estão dentro de seitas, né? Porque, assim, isso me lembrou uma coisa que eu gosto bastante, que é a série Unorthodox, que essa, sim, é original na Netflix, que é uma série ficcional, mas baseada em fatos reais, que fala sobre uma menina que cresceu sendo, tipo, uma judia ortodoxa no Brooklyn, Nova York. E o quanto, tipo, eles são, assim, tipo, ferrenhos nas paradas, tá ligado? E é tipo uma coisa meio a lá Scientologia no sentido de, tipo, mano, lavagem cerebral total. E aí é muito engraçado ver, tipo, depois, assim, a série é justamente sobre a jornada dela saindo disso, né? E ver justamente, tipo, os amigos dela depois falando assim, como que tipo, você concordou com isso? Tipo, em que momento você achou? Ela ficava tipo, mas eu achava que, né, era essa a realidade, sabe? Muito doido. É muito difícil explicar essas coisas, né, pra quem tá de fora, que tá acostumado com uma outra coisa, porque sempre vai existir um ponto de algo que você acredita, que você faz, que você não questiona, e que outra pessoa vai questionar e você vai ficar, não, mas isso é porque, né, tá acostumado aqui com o negócio. E tem isso que a gente tá vendo, eu acho que tem muita relação com radicalismo, né? Quando envolve um radicalismo, quando envolve uma coisa muito assim, eu faço sem pensar, você acaba perdendo a noção, acaba se perdendo dentro do negócio. Esse é um dos motivos, assim, de eu nunca ter feito parte de algo nesse sentido, assim. Eu sempre questiono muito, então eu fico vendo essas histórias e pensando, cara, isso é basicamente usar pessoas vulneráveis em momentos vulneráveis e se aproveitar da vulnerabilidade para usá-la, fazer ela acreditar numa parada, porque muitas dessas histórias, dessas seitas, eles vêm com discurso de amor, vêm com discurso de liberdade, discursos positivos, discursos bonitos, entendeu? Na teoria é tudo muito lindo, muito fofo, muito bom, mas na prática vira outra parada. O Jim Jones, né? Exatamente. Com as ideias dele, pô, você vê, você fica, nossa, o cara era bacana, né? Doido, né? Completamente doido, cara. Mas muito carismático, né? Esses líderes, eles precisam ser carismáticos, precisam ter uma oratória muito boa, um discurso muito bom. E é isso, tipo, nada começa já no nível máximo de doidice, entendeu? As coisas vão evoluindo, entendeu? Então começa assim, um cara falando assim, a nossa sociedade precisa ser mais igualitária, a nossa sociedade precisa, tipo, respeitar todo mundo. E aí, 2 anos depois, é que você tá, tipo, mudando pra Guiana e dando, tipo, suco envenenado pras crianças, sabe? Exatamente. Gente, isso me lembra um outro filme que eu fiquei na dúvida, tipo, será que a gente pode considerar isso uma seita? Porque, na verdade, é um filme com abordagem totalmente política, mas se a gente analisar a seita como coisas que as pessoas não questionam, a onda de estilo. Sim. Nossa, sim, exatamente. E aí você começa a perguntar, de fato, assim, qual é a diferença disso que a gente até falou em relação à internet, assim, qual é a diferença entre incel e uma seita? Qual é a diferença entre, tipo, nazistas e uma seita, sabe? Qual é a diferença entre esquemas de pirâmide e uma seita? Eu acho que, de fato, começa a ficar meio complicado,
questionado isso mesmo, né? Porque, por exemplo, a Onda. Cara, não sei porque tem um líder, tá ligado? Porque eu falaria assim, uma seita precisa ter um líder específico. Uai, a Onda tem um líder. Ela tem um líder. E, tipo, beleza, foge do controle do líder, foge. Mas as pessoas estão seguindo e exagerando, indo pro extremo de algo que ele propôs. E, tipo, estão sendo fiéis ao que ele propôs. Tipo, cara, realmente... É porque, na Olha aí, realidade, a intenção dele não era criar uma seita, não era transformar no que transformou. Se a intenção dele fosse essa, ele teria se dado super bem. Como ele estava fazendo só um experimento para mostrar para a galera que como é que o nazismo funcionou, que a gente sempre fica, não, mas como é que as pessoas acreditavam, como é que é possível, não sei o que, ele mostrou por A mais B, porque é uma história real, é baseado numa história real, né? Então, ele mostrou por A mais B, em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, você pode passar por isso. É só você ter as coisas certinhas, determinadas. O modelo, né? Aceita. Não existem tantas seitas que fizeram sucesso durante muito tempo. Não foi à toa, porque existe um modelo de seita que funciona, só muda o conteúdo, né? Qual o discurso que você vai levar. Mas se você seguir o modelo certinho, pronto, acabou. Eu acho que a gente pode considerar que a base é, tipo, pessoas que se juntam por sei lá, algum problema, alguma dor que elas precisam solucionar e existe uma pessoa ali que tá disposta a trazer a solução, talvez. Sim, uma pessoa mal intencionada. Exato. Exatamente. Uma pessoa que quer poder, principalmente, né? E se aproveita da vulnerabilidade das pessoas para isso e constrói toda uma história por trás. Minhas recomendações têm muito a ver com isso. Vou entrar logo, porque aí vai ficar bem claro exatamente o que a gente está falando, né? São 3 documentários, não, acho que os 3 estão na Netflix, se eu não me engano. Os 3 são da Netflix, que é a do João de Deus, Curicrime, que saiu esse ano. Eu quero muito assistir, muito, muito. Tem também na Globoplay, eles fizeram outro documentário. Tem 2 documentários sobre o João de Deus, mas eu só vi esse, da Netflix, que é João de Deus, Curicrime. É uma série documental bem interessante, assim, que conta... É bem focada na comunidade, né? Desde o momento que João de Deus criou a comunidade lá em Abadiânia. Inclusive, quando eu vou pra Goiânia, eu sempre passo por lá. E é uma cidade morta, assim. A cidade, depois que João de Deus foi embora, cara, acabou praticamente. Ele era a fonte de renda total da cidade. E é uma história, assim, bem interessante, porque a gente acompanhou, né, todo o processo das mulheres denunciando e o número aumentando cada vez mais, porque o cara tá nessa desde os anos 70, né? E fazendo bosta desde os anos 70. A quantidade de vítimas chegou a 500, se eu não me engano. O foco da história é isso, as denúncias de abuso sexual do João de Deus dentro da comunidade. Ele tem uma comunidade religiosa que ele diz que ele é católico, mas ele não diz que é católico, ele diz que é ecumênico. What? Ecumênico? Que é de todas as religiões. Ou eu tô falando a palavra errada, só falta. Não, tipo, é que eu nunca... Não, é isso mesmo. Até fiquei desconfiada. Tipo, é a primeira vez que eu ouço essa palavra na minha vida. É que é uma coisa aberta, porque assim, dessa forma ele recebe gente de todas as religiões. Se ele ficasse restringindo para católico, ia ficar muito complicado. Aí ele abriu para todas. Ele falou, não, tem um pouco de espiritismo, tem um pouco de catolicismo, tem um pouco de tudo. E aí ele aparentemente curava as pessoas, né? Dizia ele que curava as pessoas, na minha visão, charlatanismo, era um curandeiro. E aí iniciou esse discurso, né? Mas depois foi indo para outro lado. Fala de vários crimes, na verdade, não fala só de abuso sexual, porque ele acabou se tornando um dono de Abadiânia. Tinha casos de propina, de ameaça, até de tentativa de assassinato, um monte de coisa assim em volta do organização criminosa, fraude. E eu acho que é muito propenso a isso, né? Essas seitas, essas comunidades, porque o cara se sente um deus, ele se sente acima de tudo e de todos. Ele é o dono do lugar, então ele pode fazer o que ele quiser. O cara abriu convenções no exterior, foi pro Canadá, e ele falava, não, tem que ser o valor tal, no lugar tal, de tal forma, e a galera fazia, entendeu? Então ele chegou num nível de poder muito grande, realmente, a ponto das mulher que sofre abuso sexual já tem dificuldade de denunciar um cara poderoso é mais difícil ainda, né? Então foi um processo muito complicado, demorou muito, mas finalmente rolou e conta tudo, até o momento que ele tá agora, né, que ele tá em prisão domiciliar e tal. Ele faz meio que um histórico, né, do processo
processo dele lá em Abadiânia. Mas é muito bom, é um documentário, eu gostei bastante, assim, a ponto de querer ver o da Globoplay, apesar de provavelmente ter muita coisa parecida. Me interessei. Sabe o que isso me lembra? Aquele documentário da Marina Abramovic, que ela vai visitando vários lugares para saber sobre as religiões, e ela visita o João de Deus, e, enfim. Já Ela viu vai isso? lá? Não, nunca vi. Ela vai. Ai, meu Deus, vai. Só que, tipo, era na época que ninguém sabia, né? Sim, sim. Mas aí provavelmente foi tranquilo, né? Que nem a Oprah. Vários famosos, né? Passavam com ele. Mas é muito louco isso, né? Você vê as coisas, tipo, retroativamente, assim, e todo mundo falando, nossa, que coisa incrível, que legal. E aí, tipo, por baixo dos panos, um monte de coisa péssima acontecendo, né? Cara, Tem muito sim. isso, né? Infelizmente, de só descobrirem muito tempo depois o que tá rolando e tal. Tem um amigo meu que ele fica muito impressionado com essa questão do... Quer dizer, hoje em dia eu não sei, né? Mas há uns anos atrás ele ficava muito impressionado. A gente já sabia que era um babaca. E aí ele ficava mostrando os vídeos, tipo, no YouTube de operações espirituais dele. E que tem uns que você fica realmente, tipo, cara, o que tá rolando aqui, sabe? Você começa a se questionar o que você acha, o que você acredita ali. Então, nossa, eu acho que essa questão de João de Deus é um bagulho tão complexo pra minha cabeça que, tipo, não a questão dos crimes dele, pelo amor de Deus, não coloco isso nem em questão. Mas, tipo, a questão dessas coisas aí, eu ficava, gente, eu prefiro nem pensar muito, sabe? Tem gente que ainda acredita, que acha que uma coisa não tem a ver com a outra, que ele realmente operava milagres e curandeiro e tal, mas, cara, é muito difícil confiar. Eu acho que, assim, o universo, o cosmos, a Terra, não dá um poder sobrenatural de cura pra uma pessoa que machuca outras. Eu concordo. Eu só acho isso. Eu acho que o cara, ele é um puta 172, 171, 172. Acho que é tão 171 que ele virou 172. Eu já tava exatamente tipo, eu conheço 171, mas o que é 172? Ele é 171.2. É um master, o cara. O cara puta 171, né? É isso, gente. Esse é o João de Deus. É o mestre da manipulação. Então, ele conseguia manipular as pessoas pra fazer várias coisas. Então, ele pode muito bem manipular pra fingir que curou e tal. E é isso aí, O cara é entendeu? um monstro, né? Real. Bem Não, e eu acho complicado. que existe uma coisa psicológica também, assim, né, de tipo, efeito placebo. Vai saber o quanto, tipo, você acreditar tanto naquilo, de fato te ajude, sabe? Não sei. Não, Eu me com pergunto certeza. isso, sabia? Tipo, o quanto a nossa energia depositada em coisas, tipo, o quanto só a energia pode causar. Mas aí acho que é uma conversa muito, muito complexa, né? Não, mas o efeito placebo, ele é real, assim. Ele acontece muito em determinados casos, né? É só a gente parar pra pensar que um carinho já nos ajuda muito, por exemplo. Tipo, se você tá mal, você recebe um carinho de alguém, seja um abraço, um toque, um beijo, você já fica bem. Você já melhora. Imagina outras coisas, né? A força do pensamento, a força da cura. Tem muitos estudos sobre isso, né? Avançados. Mas é uma coisa assim que não é certa, né? Não é uma parada tipo, não, se você pensar vai dar certo. Não funciona assim. Eu acho que essa é a questão. A gente tem que aplicar bom senso nas coisas, tá ligado? É tipo, mal não vai fazer, mas também não vai curar seu câncer, sabe? Tipo, é um pouco essa vibe, assim, sabe? Tipo, não deixe de fazer outros tratamentos formais por causa disso, eu acho. Não, com certeza. Não confia nisso aí, não. Eu falar que o efeito placebo existe não significa que você deve confiar e ir atrás disso. Peraí. A gente fala assim, não, deixa eu aqui tomar, tipo, uns tic-tac, fingindo que é pílula, sabe? Tipo, não. Sei lá, acho que talvez possa, assim, aqui falando no viés de... É porque eu questiono, não sei o que eu acredito ou não. Mas partindo do princípio que, ok, ajuda em alguma coisa. Sei lá, às vezes pode ajudar o cirurgião que vai fazer uma cirurgia em você. Cair, né? Deus está guiando a mão do cirurgião. Mano, assim, sério, assim, o que te traz conforto na sua hora de dor, cara, eu sou super a favor, assim, sabe? Se isso te alivia um peso que é difícil de carregar, então ok, sabe? Exatamente, é isso. Sim, sim.
É mais uma questão de um acalento a mais, né? Uma coisa que a mais pode te ajudar, que não vai te fazer mal e que não tem problema, não é substituto. Exato, é um plus a mais. É um plus a mais, exatamente. Mas voltando, tem esse, do João de Deus, e aí também, dentro, mais ou menos, na verdade, não, sei lá, tem o Bikram, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se estou falando certo, né? Bikram, que é um guru de yoga. Ah, eu já ouvi falar, mas eu não manjo. É muito doido. O documentário, ele se chama Bikram Yogi Guru Predador. E aí, eu nunca tinha ouvido falar, nunca fui atrás, nada. De repente apareceu como recomendação pra mim no Netflix. Talvez porque eu tinha visto outras coisas do gênero. E aí, eu olhei assim, fiquei curiosa, por causa do Predador, né? Lógico, fiquei olhando assim. Aí eu vi o trailer, caraca, eu preciso ver isso aqui. E aí é um filme documental que conta a história desse Bikram, que é um indiano que foi pros States e tal, começou a dar aula de yoga. Isso, se eu não me engano, na década de 80. Vou nem falar, que faz tempo. Ele começou a dar aula de yoga, só que assim, é uma yoga que ele diz que é dele própria, que ele inventou, e ele é todo excêntrico, porque ele aparecia de cueca e ele é meio grosso, assim. Ele começa a dar uns gritos e falar umas coisas, tipo, tá fazendo errado, você tem que fazer de um jeito, você é gordo, você é isso, você é aquilo, uma coisa meio bullying, meio abuso psicológico, meio bizarro. Só que ele começou a fazer muito sucesso. Começou a crescer muito, porque é uma coisa muito diferente do que a gente imagina da yoga. Yoga pra gente é uma coisa tipo meditação, zen, movimentos bizarros e doloridos, mas que te ajudam na respiração, não sei o quê. Pra ele é muito além, porque é um estilo de vida também, yoga, né? Tem toda uma parada por trás. Mas pra ele era um estilo de vida, era essa parada toda que eu falei, e era uma coisa meio coach também, sacou? E aí você começa a ver o documentário, você fica meio chocado com as coisas que ele fala, com as coisas que ele faz, com a quantidade de seguidores que ele tem, como as pessoas ficam aficionadas nele. Nossa, e aí... esse documentário ainda tá na Netflix, porque eu quero muito ver, eu não conheci. Tá na Netflix, E eu lembro de aí... ter visto uma foto que era tipo, a mina tava fazendo um movimento do yoga, deitado no chão, e ele tava tipo, em pé em cima dela, um bagulho assim. De cueca, provavelmente. Sim. Tem isso, ele ficava subia em cima das pessoas, porque tem uns movimentos que você precisa ter muita força, que você precisa ter muito alongamento, então ele se aproveitava disso. Ele fazia força, fazia essas paradas. Mas é muito doido, assim, porque ele começa nisso. Um cara excêntrico, grosso, meio doido, que fica dando de cueca, só que vai evoluindo, porque aí ele começa a cometer crimes, o nome do documentário tem predador, não é à toa, o cara era um predador sexual, toda aquela coisa que a gente já falou aqui, de trazer mulheres bonitas assim, padrão de beleza, né? Que a gente fala bonita porque a gente conhece, mas a verdade é que não é que é bonito, todas somos bonitas. Padrão de beleza comum, né? Que é mulher, cabelo liso, alta, magra e tal. E aí ele dava em cima das mulheres na cara de pau, ele se aproveitava da posição de poder, ele falava umas coisas até que as mulheres ficavam até chocadas, sabe? É muito interessante, assim, é um documentário que não dava nada, mas que no final das contas ele fala muito sobre seitas, porque ele cria vários institutos de yoga, ele cresce muito, sempre envolve muito dinheiro, né, seitas, então ele fica muito rico, e ele é cheio de filosofias de vida, e super excêntrico, e começou a recrutar mulheres, começou a se aproveitar da situação, e, é claro, acaba tendo outros tipos de crime, como fraude, sonegação de imposto, essas paradas mais de colarinho branco por causa da grana, né? Mas você vê como são pessoas manipuladoras, como são pessoas carismáticas, e o cara cabeça, porque ele vai falando umas coisas que a galera acha revolucionário. E às vezes eu fico até puta, eu olho assim e falo, você já estudou psicologia? Fala tudo isso aí. Você parar pra pensar, a galera não leva a sério. Mas é isso, assim, é bizarro, porque a gente até já comentou isso, né, de como, na verdade,
verdade, tipo, a fórmula de seitas é sempre muito parecida, porque se você for pensar esse negócio de, tipo, psicologia, é a chave que a cientologia usa também, entendeu? A cientologia nada mais é, no começo, do que uma forma de psicanálise, sabe? Faz E aí uma terapia. as pessoas falam assim, nossa, isso me ajuda muito. Claro que te ajuda, tá ligado? Tipo, ou então essa coisa do tipo, do bem-estar, né? De tipo, então a gente vai fazer yoga, vai fazer isso, que também é a coisa do Buddha Field, tá ligado? Então, assim, no fundo, todas elas miram em coisas que são muito comuns, né? Entre tipo, o ser humano. São necessidades básicas do ser humano, que aí eles vão lá e, tipo, puxam justamente isso, né? Tem muito a ver com isso, com bem-estar, né? As pessoas vão procurando uma vida melhor, uma evolução, uma melhora de si, quer melhorar, autoconhecimento, etc. Aí dá vontade de falar, faz uma terapia, colega. Bom, Mesma já coisa. dizia Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Se bem que às vezes, assim, nesse caso busquem, mas às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Ai, que horror. Mas é engraçado que esse documentário me leva à última recomendação, que é Wild Wild Country, que é o documentário sobre o Osho. E aí é foda porque o Osho até hoje ele é reverenciado. Gente, que rolou com o Osho? Então, te falar que eu não sei não. Como assim? Deu a entender que ele é preso, né? Mas vou te falar que eu vi esse documentário Sério? já faz um tempo. Eu não tô lembrada do final. Se eu não me engano, ele respondeu na justiça, né? Mas não sei o que Eu não tava nem aconteceu. sabendo que rolou um crime com o Osho. Gente, eu não sabia nem disso. O quê? Como assim? Tô te falando, Osho até hoje, rapaz. Mas, amiga, mas é essa coisa novamente de tipo, os americanos, assim, matar alguém é um crime, mas sonegar imposto. Exatamente. Imposto embaçado, né? É essa vibe, assim, eles ficam tipo, deixa essas seitas existirem aí até elas começarem a sonegar imposto. Tudo menos isso. Calma lá, né? Tudo tem limite. O limite é o imposto. Mas o Al Capone, ele não foi preso por sonegação de imposto? Foi exatamente isso. Lógico, o cara quer ter tudo, até a sonegação de imposto. Calma lá, né, meu? Escolhe um ou outro, né, amigo? O cara, uma das maiores máfias de Nova York, o cara foi preso por causa de sonegação de imposto, é isso. É o resumo de como funcionam essas coisas nos Estados Unidos. Mas a história é basicamente o seguinte, o Osho, se eu não me engano é indiano também, o nome dele é Bhagwan Shree Rajneesh. Eu acho que é um nome indiano, o que vocês Ele já era um guru conhecido lá na Índia e tal, e aí ele já tinha uma comunidade lá, mas aí ele resolveu ir para os Estados Unidos porque ele queria começar uma comunidade independente, tipo uma cidade própria. E ele, estudando sobre isso, descobriu que nos Estados Unidos tinha como fazer isso, era possível. E aí, por causa das leis lá e tal. E aí eles escolheram um lugar, eu só achei que eles escolheram um lugar errado, porque eles escolheram um lugar em Oregon. E Oregon é uma área muito conservadora dos Estados Unidos. Isso na década de 80, né? Então, talvez se eles tivessem ido um pouco mais pro norte, teria sido mais fácil. Mas aí eles foram para Oregon e compraram um terreno lá, numa cidade pequena, e iniciaram essa comunidade. E aí tinha toda essa questão, né? O Osho, ele tem uma visão filosófica de vida muito libertária, né? Muito de amor livre, de liberdades. Ele fala muito de liberdade sexual e de outras coisas relacionadas ao amor, à liberdade, a viver como você quiser e tal. Eu acho que até um pouco anarquista. Se você parar pra pensar, eu tava vendo o documentário e fiquei pezinho no anarquismo esse cara. E aí ele vai crescendo e crescendo, e ele vai trazendo muita gente. E aí é engraçado, é curioso que ele começa a trazer moradores de rua pra comunidade. Muito pra fazer número, né? E também pra ajudar essas pessoas, que é mais fácil ajudar essas pessoas. Se você der uma casa, comida pra eles, já é muita coisa. Então eles tiveram essa sacada de procurar pelos Estados Unidos moradores de rua pra trazer pra comunidade, pra eles fazerem parte e tal. E é muito doido, porque assim, eles vão falando sobre isso, da comunidade. É sempre assim, o documentário começa falando sobre a comunidade, os ideais, o líder, como é que funciona, e todo mundo feliz, animado, rindo, se divertindo. E aí começa, o tempo vai passando e a coisa começa, o caldo começa a entornar. E aí começou com, primeiro, a galera da cidade, que ficava do lado de onde eles estavam, não gostava. Começou a não gostar dessa galera
galera dessa comunidade. Galera muito estranha, uma galera parece que gosta de Satanás. Começaram com esse Não, negócio, né? mas tem, assim, tem um aspecto que, beleza, é muito de preconceito também, mas Não, tem um sim, aspecto claro. que é de, tipo, era uma cidade muito pequenininha, e aí do nada desce, tipo, o dobro de moradores da cidade pra morar nesse lugar, tá ligado? E Não, aí vou chegar você, lá. Você no exatamente, início, você fica meio bravo, assim, com a galera da cidade. De tipo, que preconceito, que coisa, não sei o quê. exato. Mas E aí você para depois, pra pensar, tipo, mano, mas eles estavam aqui antes, e aí do nada chega, tipo, essa galera mudando tudo, sabe? Tipo, você pulou de paraquedas e quer sentar na janela? Pô. exatamente, é tipo uma cidade conservadora que tem uma tradição que de familiar, um negócio lá consolidado, tranquilo, cidade pequena, etc. De repente chega uma galera e vira uma bagunça, né? Querendo ou não, eles trazem uma bagunça pro lugar. Começa a ficar um negócio esculhambado. Entendeu? Porque eles não ficam fechados lá na comunidade e não faz mal pra ninguém. Não, eles começam a atrapalhar a cidade. E a cidade começa a se revoltar, e aí começa uma briga, uma confusão danada. E aí, a partir disso, aí pronto, aí o bicho pega, é uma loucura. Aí não vale a pena contar, não. Acho que vale a pena assistir o documentário. Mas começa a rolar umas paradas que você fica assim: como é que foi de 8 a 80, assim? Como é que é possível galera ter ido num nível tão demais nas coisas, sabe? Uma comunidade pacífica, tranquila, nananã, de repente, vira uma loucura. E aí, fala disso, de que ele respondeu criminalmente, civilmente, vai a julgamento, aí mostra a assistente dele também, que acaba se metendo em vários crimes, várias confusões. Aí querem dizer que a culpa é dela e não dele, né? Que ela que era que tomava conta, que ele era o líder, mas o líder mais ideológico, e que ela que mexia com a parte administrativa. E aí por isso a culpa era dela. Lógico que não, né? Tá tudo junto. Mas é muito interessante. É uma série, assim, foi uma das primeiras que eu vi nesse sentido e eu fiquei impressionada. Caraca, isso existiu na década de 80 e muita pouca gente sabe sobre. Com o Osho. Pra mim, o mais chocante. Como assim, cara? E outro dia eu Não, tava na livraria, antes da pandemia, né? Muito tempo atrás, eu tava na livraria e tinha lá o livro dele, Osho. Uau. Você não tá entendendo? Tem uma amiga minha que tem uma frase do Osho tatuada. Por isso que eu tô tão chocada, gente. Não indica pra ela o mas documentário. eu lembro que, tipo, essa série bombou na Netflix, né? Eu acho Não, até que bombou muito. eu comecei a assistir, e aí eu não cheguei até o final, mas tava, tipo, um hype, assim, todo mundo viu. É meio, tipo, Tiger King da época dela, né? Sim. Porque, assim, todo mundo viu, todo mundo falou sobre, a internet só falava disso. É verdade, ficou bem hypado, ficou bem conhecido, fez muito sucesso, porque o Osho, ele é muito conhecido, né? Esse Bikram não é tanto assim, então não fez tanto, mas o Osho, todo mundo pelo menos já ouviu falar dele em algum momento, mesmo que não saiba nada, você fala hoje, então ficou bem hypado mesmo, mas ninguém sabia de nada antes. Eu achei muito doido isso, que eles trouxeram esse documentário e foi revolução. Caraca, o Osho! Mas eu achei muito interessante, assim. Essa série, ela é um pouco assim, plot twist, sabe? Eu tive essa vibe. Você vai assistindo, vai rolando esse negócio, de repente, plot twist. Aí no outro episódio, plot twist, sabe? Você fica, caraca, recomendo. Assim. Olha, me interessei bastante. Gente, ainda tô chocado. O Osho, cara, que onde que eu tava 29 anos da minha vida, cara. Muito doido. É muito interessante isso, porque ninguém é isento, né? Ninguém tá livre. Qualquer tipo de líder, guru, yoga, curandeiro, pode ser uma pessoa, sabe, complicadíssima. E o Osho também tem uma parada. Sempre acaba tendo, todos esses líderes têm um negócio de predador sexual impressionante. Sempre, né? Sempre. Dificilmente você vê um que não tenha. Sempre tem. E aí eu queria fazer 2 menções honrosas, né? Tipo um bônus básico. A própria Ana já falou do The Last Podcast on the Left. É um podcast muito bom, em inglês, infelizmente, que já falou sobre uma galera aí, inclusive sobre o Jim Jones. Eles têm, se eu não me Sim, a engano... série deles de Jonestown é muito boa. E, inclusive, foi uma das múltiplas fontes que a gente usou no nosso episódio sobre Jonestown também, no Que Crime Foi Esse? Então, assim, não queria deixar o plug, mas... Não, é verdade, eu já ouvi o episódio de vocês, muito bom, muito bom. Então, pronto, recomendo The Last Podcast on the Left, que é o episódio 300, Jonestown, se eu não me engano são 4, e recomendo também o Que Crime Foi Esse? Vale a pena, qualquer episódio de vocês vale a pena. Não queria dizer nada, não. Tudo junto.
assunto. E te falar que o primeiro episódio que eu vi de vocês foi da Boate Kiss. Sério? Seríssimo. E eu já tinha lido o livro, né, É isso que eu ia perguntar, se você leu o livro. da Daniela Arbex, já tinha lido. Mesmo assim, ouvindo o episódio, eu fiquei, caraca. Nossa, é triste, né? Meu Deus do céu. E o muito livro, triste. eu lembro que no começo que eu comecei a ler o livro, achei estranho, tipo, porque não é fluido, né? As histórias não são fluidas. Mas aí o bagulho vai construindo e você vai ficando, tipo, você vai ficando na bad real, né? É impressionante como ela conseguiu todo tipo de história, né? Todo tipo de ponto de vista da história. Nossa, sim. Relacionado com a boate e histórias muito tristes. Qualquer uma E delas. eu fico impressionada em tragédias que são assim, tipo, uma conjunção de várias coisas que vão se acumulando até, tipo, a tragédia acontecer, né? Porque eu tava pensando nisso também em relação ao Alec Baldwin, que matou lá a diretora de fotografia do filme que ele tava fazendo, né? Também é isso, assim, é tipo, uma pessoinha faz um erro aqui, aí outra pessoinha faz um erro aqui, outra pessoinha faz um erro ali, e todos esses erros juntos viram uma tragédia, né? Que é um pouco o que aconteceu na Boate Kiss, assim, se você tirasse um desses elementos, talvez não tivesse pegado fogo, né? Efeito dominó, né? Foram muitas coisas, né? O caso da Boate Kiss foi muita coisa errada, muita coisa mesmo, assim. Eu fiquei impressionada quando ela começa a falar, gente, como é que pode tanta coisa errada junto? E uma negligência também, né? Total, muita negligência. Mas sim, eu ouvi, gostei bastante. Eu gostei também de Goiânia, lá do Césio. Césio, essa história é épica do Brasil, né, cara? Nossa, essa história, assim... Tinha muita informação que eu não sabia. Tinha muita coisa que eu não sabia. Eu assisti o noticiário, mas tinha muita coisa que eu fiquei, caraca. Mano, o César é um bagulho que quando você para pra pensar, você fica tipo, quê? Vocês estão doido, né? Tipo, cara, não, cara, o que tá rolando aqui, meu? Que é isso? E eu fico imaginando na culpa, né? Eu penso muito na culpa que a galera deve carregar. Sim. Isso é uma coisa, inclusive, que no episódio a gente fala um pouco, né? Sobre, tipo, sobreviventes falando sobre isso, assim, sobre, tipo, putz, eu não sabia, sabe? Mas eu acabei provocando, porque, tipo, crianças morreram, sabe? Bizarro. Vamos lá. É isso, então. O The Last Podcast on the Left, Jonestown. Se você quer ouvir em português, que crime foi esse? E eu queria também falar de uma série documental que eu tô vendo agora, que eu não consegui terminar antes do episódio, que eu ainda tô assistindo, por isso que eu não comentei. Mas eu queria deixar aí no ar, porque eu tô gostando bastante, que é The Val, aquele que a gente tava falando da Alison Mack do Smallville, né? Que tá na HBO Max. Só tem lá. Mas é muito bom. Eu tô gostando bastante, assim. Porque é a mesma coisa. Gente, mesma história. É uma galera que se juntou a um líder, trouxe ideias diferenciadas pra você melhorar de vida. Uma coisa científica, matemática. E aí o interessante desse documentário é que ele mostra... É como se fosse... Eu não sei se ele é o diretor, mas é como se fosse o ponto de vista dele, do diretor de Quem Somos Nós. Vocês viram Quem Somos Nós, né? Não. Ficou mudo, de repente. Não, é porque, tipo, eu não sei qual é o nome em inglês. What the Bleep, alguma coisa assim. É um documentário que a gente vê na escola, inclusive. Gente, Não sei. não sei mesmo. Sério? Quem somos deixa eu nós? ver Vocês aqui nunca no viram? Google. Esses jovens. Peraí, deixa eu dar uma olhada no Google pra ver se, tipo, porque talvez pelo nome não clique, mas sabe. É porque ele ficou muito conhecido em português mesmo, nome em português. What the Bleep do we know? Calma. What the Bleep do we know? Quem somos nós? É um documentário que eu vi na escola, mas depois eu comprei. Eu tenho um documentário em DVD. Nossa, eu não faço ideia do que é isso. O quê? Olha, não vi isso aí na escola, não. Estou chocadíssima agora. Eu só vi Ilha das Flores mesmo. Ilha das Flores é um clássico também da escola. E Tempos Modernos, né? Tempos Modernos, sim. E eu vi também Charlie Chaplin. Nós que aqui estamos, por vós esperamos, no colégio. Não, esse eu acho que eu não vi, não. Nossa, porque é justamente um pouco isso. É meio que, tipo, é um documentário e nós que aqui estamos por vós esperamos é uma frase de um cemitério. E é meio que falando sobre vida e morte, pessoas mortas. Gente, e tal. Que frase maravilhosa. Nós que aqui estamos por vós. Cara, essa frase é muito boa. E aí era meio tipo, olá, adolescentes, aprendam sobre a sua mortalidade.
Nossa, Caraca, gente, o que velho. eu assisti na escola foi aquele. Não é pra rir, porque eu gostei muito daquele filme da Jennifer Lopez chamado Nunca Mais, que ela se prepara Nossa, toda pra se vingar do marido que batia nela e aí ela caraca. dá um cacete nele no final do Você filme. vê esse filme na escola, meu Deus do Eu céu. assisti, meu professor de história passou pra gente, porque ele Jesus. realmente queria passar essa mensagem, tipo, ele queria falar sobre violência Vingança. doméstica e tal. Não, Eu lembro que o professor de ética passou pra gente aquele filme Corrente do Bem. ai meu Gente. Deus do Eu céu. vi E a aí, onda na escola. Não vi essas coisas, não. meu Deus. E aí eu lembro que era tipo, a escola inteira ficou tão impactada com o Corrente do Bem que a gente tentou recriar o Corrente. Meu Amiga, o dia que passou a Corrente do Deus. Bem na escola, eu não fui e eu fiquei sabendo que passou esse filme porque a minha amiga, tipo, ela chorou de soluçar. Que Amiga, isso? porque aí o colégio inteiro ficou impactado. Você não tá entendendo. Mó triste, Pô, mas esse filme é mó bom, né? Do menino lá? né? É triste. Ele não É, morre no final. do menino lá do Sexto Sentido. É, cara. Isso, O isso. menino lá, o menino lá. Ah, eu não tô lembrando qual é o menino. É, eu acho que é esse mesmo, do Sexto Sentido, que tem o negócio da corrente. É, legal. Eu não vi Não, na escola, não. o filme é legal. É só que, assim, o tamanho do impacto que ele teve nas nossas vidas foi assim. Cara, A gente tentou muito recriar o Corrente do Bem. caraca, viajamos, fomos lá longe. Então, como eu assisti Quem Somos Nós mais de uma vez, algumas vezes na minha adolescência, quando eles falaram que o diretor desse filme entrou pra essa seita, eu fiquei, caraca, mas como vocês não viram? Com certeza tem muita gente ouvindo que também assistiu e vai ficar do meu lado, vai me apoiar nesse momento. Por Não, mas favor, eu comentem. assistia Smallville depois da escola à tarde, enquanto eu almoçava. Tá valendo. Então, assim, pelo menos já tem uma conexão aí. The Não, tem Vó um... é da seita sexual lá. Isso. Como que é uma seita sexual? Vou chegar lá, vou chegar lá. Tem uma galera de Battlestar Galactica também nessa série. Eu fiquei tipo, uau. Só os ator B, né? Sim, uma galera B. Bem a galera B. Mas então, aí o que acontece? Voltando. Essa seita, o líder é um cara, mas tem uma mulher junto ali também que faz os vídeos, faz outras paradas. Mas é esse cara que dizem que tem um QI altíssimo, é um cara super inteligente, um matemático, ciência da computação. E aí ele diz que ele usa a fórmula matemática que observa as formas de crescimento pessoal, não sei o quê. Tanto que tem uns nomes super esquisitos, assim. Olha, EM, ESP, SOP, SOS, umas coisas assim. olha, tá aí uma coisa que se as pessoas quiserem me enganar, tem que usar usando matemática, porque eu sou tão burra nisso, que assim, se a pessoa falar qualquer bobagem, eu vou ficar tipo, aham, sim, exatamente. Se você soar inteligente, eu vou ficar assim, obrigada. Colocar a porcentagem no meio e falar, ah, tá bom, tá isso aí, tá isso mesmo. Tá certo, é isso aí mesmo. Uhum, concordo. Eu acho que tem o contrário também, de, tipo, é muito complicado isso aqui, não quero não, entendeu? Então ele tenta explicar, não de uma forma matemática, ele só fala que tem matemática aí. Mas aí é tipo um curso, acho que eles chamam de expedição, sei lá. É um negócio de 5 dias que você faz, e é caro, viu? Acho que era $2.000 quando a mulher fez lá em 2005, imagine hoje. E aí você passa 5 dias nesse intensivão aprendendo toda a filosofia, tudo como é que funciona. Tem um sistema hierárquico de faixa, e aí que você vai tendo crescimento pessoal, você vai crescendo. O primeiro é coach, aí depois tem proctor, não sei o quê. É um negócio super complexo, tem vários nomes, aquela coisa é tipo um dialeto mesmo. Tem vários nomes, tudo tem um significado e tem um nome e tal. E aí, essa galera entra e começa a gostar e tem umas revelações. Tem um negócio que eles chamam de M e M, que é uma conversa e que nessa conversa você tem uma revelação. Aí então, gente, é terapia, né? Funciona também da mesma forma. Mas tudo bem. É porque a galera quer uma coisa que funcione da hora pra outra, assim. Tem que ser agora. Funcionar hoje. Terapia é tipo 1 ano. Não, mas eu quero resolver minha vida inteira, todos os meus problemas, todos os meus traumas de 30 anos, eu quero resolver hoje. E aí é muito doido, assim. Ele, de novo, começa explicando como é que funciona tudo, de uma forma super positiva, todo mundo feliz, todo mundo animado. E aí tem os eventos, tem negócio de acampamento, e aí mostra a galera na grama, dançando, feliz, não sei o que, nananã, e pronto. Aí passou o tempo, vamos mostrar aqui o outro lado. O que acontece? Qual é o maior problema dessa parada? Que não é exatamente essa seita específica que começou a fazer merda.
criaram uma seita dentro da seita. Aí é que... Quando a seita sai de controle. Exatamente. Criaram uma seita dentro da seita. Parece nos grupos de RPG, quando o pessoal briga, eles criam outro grupo de RPG pra jogar. Bora lá. É grupo de WhatsApp. Você cria um grupo, aí você não quer mais tal pessoa no grupo, aí você cria outro grupo sem a pessoa. Aí não é. Agora eu briguei com outra pessoa aí. Outro grupo sem a outra pessoa. Ai, que horror. É porque assim, essa seita era uma empresa que tinha uma galera bilionária por trás, ajudando investidores. Eles começaram a ir atrás. Por que veio a galera de Smallville, Battlestar Galáctica? Porque eles começaram atrás do mundo do cinema, da área cinematográfica. Esse cara que é diretor do Que Somos Nós, ele ajudou nisso também, porque ele estava fazendo sucesso por causa desse documentário e ele tinha contatos no cinema. E aí foi trazendo essas pessoas. Ele trouxe a Alison Mack, trouxe uma Sarah lá, que eu não sei quem é, essa galera Battlestar e tal. Passaram muitos anos, passaram tipo 10 anos. E aí descobriram essa seita dentro da seita. Por quê? Porque como é uma empresa, eles foram criando tipo ramificações, coisas mais específicas, né? A empresa falava sobre essa evolução de acordo com essa filosofia, com esse sistema, nananã. Aí a gente cria um específico para homens, um específico para mulheres, um específico para exercício, entendeu? Tinha vários tipos. E aí, dentro disso, criaram um só de mulheres que tinha um viés criminoso, que aí envolve exploração sexual, envolve uma relação dominante e submisso, tinha um negócio de escravidão, elas fizeram uma marca no corpo de queimadura, tal, os negócios cabulosos. Eu tô dando altos spoilers, não deveria. Documentário é vida real, mas eu acho que vale a pena assistir pra você pegar a parada. E eu não vi tudo, eu não vi a história toda, provavelmente tem muito mais coisa aí, deve mostrar as consequências, né, porque já rolou, né, a galera já foi presa, eu acho que inclusive a Alison Mack lá do Smallville já foi condenada, então já deve falar sobre tudo isso, né? E aí tem essa parada da cientologia que você falou, que eles chamam de colateral. Tem a palavra em português, mas eu esqueci. Tipo uma chantagem que você fala assim, você tem que falar seus podres pra gente guardar aqui, pra você mostrar a nossa aliança nossa. Ah lá. E aí elas tiraram nudes, gravaram um vídeo falando coisas ruins e tal, e aí ficava essa chantagem. Aí tem uma hora que a mulher até fala, isso é chantagem, isso é abuso psicológico, ela fala os crimes, né? E aí eles quiseram dizer que o líder não tava sabendo, mas ele tava. Aí, mais pra frente deve contar, né? Acho que eu até falei demais. Mas eu gostei, tô gostando. Vou continuar assistindo. Nossa, essa é uma que tava na minha lista, tá na minha lista. Eu quero ver também, porque é uma coisa que, assim, eu fiquei sabendo da polêmica, mas muito tangencialmente, assim, sabe? Tipo, meu Deus, essas pessoas famosas estão envolvidas nisso. Meu Deus, tinha abuso sexual. Mas, assim, não de fato, tipo, entender qual a lógica bizarra na qual as coisas funcionavam, sabe? Então, eu tô curiosa, assim, porque, por exemplo, esse negócio de empresa, nossa, eu não tinha a menor ideia que era uma empresa. Não, é um negócio cabulosão, que eu também, foi em todos os jornais, falaram direto, famosão essa história por causa da menina lá, passaram semanas falando sobre esse caso, que tinha, inclusive, parece abuso de criança, isso aí também eu não vi. Mas tem várias coisas bizarras relacionadas com abuso sexual. Essa parte da criança eu não sei, gente. Não tenho certeza. E aí eu fiquei muito curiosa, principalmente porque a líder era uma mulher, né? Coisa muito rara. Mas assistindo o documentário eu tô vendo que não é exatamente. Mas é bizarro. E a pessoa, a galera tem um jeito de manipular, o nível de manipulação é muito alto. E não é só do líder, uma galera, né? Vai descendo assim, e vai tendo várias pessoas manipuladoras junto, e galera que acredita, e acha que faz sentido, é bizarro. Isso eu fico intrigado também. Porque na verdade todos falaram. Eu mandei os melhores, né? Os que eu realmente gostei bastante. Foram esses. Até porque eles entram muito, assim, eles entram na parte das consequências, eles mostram as vítimas falando como é que elas se sentiram, o que aconteceram, tal. Eu gosto muito de documentário que foca na vítima, que mostra o comportamento, né? Como o comportamento de uma pessoa pode gerar tanta coisa ruim pra tanta gente, tal. Como você não deve confiar nas pessoas cegamente, achar que só porque um monte de gente segue tá tudo certo, entendeu? Não é bem assim. Exatamente, não confiem no Tom Cruise, é isso. Essa é a moral da história.
É sobre isso. E não sei se tá tudo bem, mas aqui hoje tá, né? Comigo, pessoalmente, espero que com você também. Esses casos são interessantes também porque as pessoas arcaram com as consequências, né? Elas não se deram bem no final. Pelo menos os casos que eu trouxe, eles responderam. Os meus não. Eu sou O meu não, porque nem sempre, hein, meu. Eu gosto disso também, de trazer um negócio que teve consequência. Não saiu impune. Ah, não, eu vim aqui pra trazer ódio no coração de todo mundo. Pra você sair irritado. Não acredito, cientologia. A gente tem traumas e a gente tem ficção. Então, assim, choose your fighter, tá ligado? Não, eu gostei, ó. Trauma, ficção e consequências, tá? Exatamente, olha lá. Poderia ser um livro do Dostoiévski já. Poderia ser o livro do Stephen King, velho. Aí, ó. Trauma, ficção e consequências. É que o trauma ele fica no começo e aí no final também bota lá um trauma, né? Mas é isso. Eu acho que assim, quem durou todas as nossas 1001 tangentes e todas as vezes que a gente dois de assunto. Nossa, desculpa, Verônica, desculpa a todos que estão ouvindo. Eu acho que todo mundo merece, assim, come um chocolatinho, bebe uma bebidinha, sabe? Se dê um presente, porque você chegou no final dessa conversa que, assim, às vezes eu tô contando uma história pra minha mãe e a minha mãe começa a contar outra história, e a gente tá 2 horas, eu fico tipo, tá, mãe, mas e a primeira história? Foi meio que essa vibe de hoje, então. Eu sou a pessoa que volta. Tem gente que não gosta, não. Eu sou a pessoa que volta pra primeira história. Eu lembro e falo, não, você não terminou a primeira história, vamos lá. Mas eu adoro essa coisa. Eu também, porque eu sou, assim, fofoqueira, eu não gosto de saber a história pela metade. Me conta tudo. Fico feliz quando as pessoas lembram da primeira história, porque normalmente eu começo a contar uma história. E aí as pessoas me interrompem. E aí quando alguém lembra que eu tava contando uma história, eu fico tão feliz. Eu falo, ai, obrigada. Gente. Lembrar da minha história. Mas eu gosto muito quando a conversa evolui. Pra mim, significa que tá bom, que a pessoa tá curtindo, que ela vai evoluindo, vai conversando, vai vendo outras histórias, vai vendo outras coisas, vai embora, você fica horas conversando. Eu gosto. Falou que a gente é legal, hein, Fernanda? Pô, a gente tá aqui conversando há 2 horas? Quase 2 horas, né? Quase eu acho que se o papo não tivesse bom, a gente tinha desligado meia hora, galera. Meia hora de papo. Né? Tá bom, né? Isso. Não, especialmente porque era tipo, 3 recomendações pra cada um, né? Eu tava assim, não, a gente, meia hora é nóis. A gente fez muitas recomendações. Acho que foi muito legal. Galera, vai ter bastante coisa pra assistir aí, não pode reclamar. Eu pretendo fazer um episódio sobre seitas criminosas específico, só que vai ficar um pouco mais pra frente, então fica um gostinho aí, né, já. E eu queria que vocês fizessem uma propagandazinha, um jabazinho do podcast, do Instagram de vocês. Bom, a gente tá em todos os lugares no @que crime foi esse. É só você procurar aí em qualquer lugar onde você ouça podcasts por Que Crime Foi Esse. O meu Instagram e Twitter e todas as coisas, todas as minhas redes pessoais é @AnaLiveMS, Ana com 2 N's. E além do Que Crime Foi Esse, que eu gravo com a Fernanda, eu também tenho um outro podcast que eu gravo com a Larissa Siriani, que é uma escritora, chamado Quarta Parede, onde a gente fala sobre arco e construção de personagens na literatura, TV e cinema. Ó. Sou muito fã do que foi. Sou muito fã do Quarta Parede. Bom, eu sou @reihentes no Instagram, @dotdothands no Twitter. E muito obrigada pelo convite, Verônica. Foi, assim, realmente muito bacana. Estou bem mais inteirada do assunto seitas agora. Agradeço também a participação de vocês e podemos encerrar. Até mais. Beijinhos. Tchau, tchau.